Rafa Moreira. Esse com certeza é um dos maiores nomes quando o assunto é trap brasileiro. Fazendo parte da cena desde quando nem existia uma cena, ele foi o pioneiro no nosso país em muitas vertentes do rap, como Plug e Detroit. Sua primeira música foi lançada em 2014, porém essa faixa ainda não era um trap, era algo mais puxado pro R&B, e somente 2 anos mais tarde, Rafa faria a primeira música com a sonoridade que iria dominar tudo nos próximos anos. Fiat 1995 foi um marco. Era a primeira vez que a cena do rap BR presenciava algo assim. Desde a estética do clipe em lojas de conveniência até o beat e a voz carregada de autotune, essa faixa era um trap no sentido pleno do termo. Se em 2015 o Rafa começou a história do trap no Brasil, no ano seguinte ele fez ainda mais pelo gênero. É em 2016 que surge o Rafa Moreira como a maioria conheceu. Sua presença polêmica nas redes sociais e a frequência constante de lançamentos fizeram com que ele logo furasse a bolha e ficasse conhecido de verdade na cena. É também nessa fase que saíram a maioria das músicas clássicas que marcaram de verdade a era de ouro da sua carreira, como Print na Briga, a terceira faixa da lendária mixtape citada por ele no Poetas no Topo 2, Rockstar. Eu sou o Fael e hoje a gente vai falar mais sobre essa mixtape e também sobre essa música que acredito sem exagero nenhum ser a mais importante do Rafa Moreira. Mas antes, se inscreve aí no canal e comenta alguma coisa para ajudar no engajamento. Bom, chega de enrolação e bora pro vídeo. Lançada em 2016, Rockstar é uma mixtape com um alvo bem definido. Logo na primeira faixa, o Rafa define tanto quem ele é e o que ele representa, quanto para quem se destinam aqueles versos. Nas palavras dele, um bando de playboy da Vila Madalena, o completo oposto do público que o rap deveria atingir, pelo menos em teoria. Isso fica bem claro em diversos outros trechos e músicas onde o Rafa cita seus haters, quase como se fosse um personagem à parte no seu universo. Bem, sendo assim, a gente acaba chegando na conclusão de que é como se o Rafa soubesse e esperasse essa rejeição por parte do público. E uma coisa interessante que eu notei é que, ao contrário de outros artistas que hoje em dia tomam hate depois de estourar, com o Rafa aconteceu o completo oposto. Antes mesmo de furar a bolha com o Bro em 2017, o Rafa já sofria com a rejeição do público e até dos próprios artistas dentro do rap, pelo seu estilo e o tipo de música que ele fazia. Enfim, seguindo mais adiante, a gente tem Print na Briga. Mas antes de falar dessa música, eu preciso comentar sobre a última faixa, que é essencial para a gente entender o contexto por trás de Print na Briga. O Rafa encerra a mixtape com uma música chamada AF, que é uma diss pra Quadrilha e a Blunt. O motivo do Rafa ter feito essa faixa foi que, depois de autorizar o Da Lua a fazer um remix de Free Verse, eles acabaram gravando um EP colaborativo que atrasou 4 meses. Nesse meio tempo, o Da Lua, junto com os caras do 019, lançaram uma música chamada Crumble, que tinha um videoclipe gravado com um drone e, segundo o Rafa, tanto o flow dessa música quanto a ideia do clipe eram dele e acusou os caras de plágio, como a gente vê na própria letra. Eu cansei de responder essa pergunta, mas eu pedi pro Da Lua cancelar o EP porque eu achei que o Funka me plagiou. O Da Lua, vendo que o Rafa tava acusando ele de plágio, lançou um diss e só 24 horas depois, o Rafa lançou essa música como resposta, bem no estilo Kendrick Lamar mesmo. Enfim, mas no fim das contas, qual a relação dessa música com Print na Briga? Originalmente, Print na Briga era para ter um feat do Da Lua, que foi removido depois desse desentendimento. Outro ponto interessante de se analisar em Print na Briga, tendo esse contexto, é que o verso onde ele canta que vai roubar tudo deles ganha todo um novo significado. Escuta só. Eu vou roubar tudo deles, representando os pretos. Não vou roubar nada deles, vou conquistar o que é deles pra mim. Esse verso pode ser interpretado como uma indireta pro Da Lua e os caras do 019, por causa de tudo que vinha acontecendo. Porém, se a gente levar para um contexto mais amplo, é mais como um ataque a toda a estrutura da cena na época. Isso fica mais claro se a gente parar pra ver o que ele fala nesse trecho de AF. Escuta aí. Dinheiro, rap no Brasil tá estranho, yeah. Eles que tão estragando, yeah. Eu sei que eles são seus manos, yeah. Você só fecha com frango. No fim das contas, Print na Briga é bem mais do que uma música. Essa é a música mais importante do Rafa Moreira pelo que ela representa. E caso ainda não tenha ficado claro o que ele queria aqui, e mais importante, o porquê o Rafa foi indispensável para que o rap se tornasse o que se tornou, vamos ver esse outro trecho de uma outra música dele. A polícia levou meu carro e eu senti ódio. Tava só saindo da favela, como moro próximo, ouvindo rap sobre praias e belas mulheres. Senti vazio, quero diferente pro meu rap. Nessa parte de Verdades Free Verse, o que a gente tem é o Rafa tentando explicar qual é o seu ponto de partida, o motivo pelo qual ele escolheu fazer música de um jeito completamente diferente do que já tinha aparecido por aqui. O ano era 2015 e os nomes que mais faziam sucesso no rap eram Projota, Haikais e Cone Crew, que ganharam destaque rimando justamente sobre praia e mulher, o que não refletia em nada a realidade do público-alvo original do rap, que no Brasil são as periferias. Na verdade,
esse tipo de música estava afastando essas pessoas e atraindo um outro tipo de público. E a gente percebe isso dando uma olhada superficial na letra dessa música. O Rafa cria esse contraste entre o abuso de autoridade que ele sofreu e os temas dos raps que ele estava ouvindo para deixar bem claro mesmo a mensagem que ele queria passar. A partir desse momento, ficou decidido o ponto de partida de uma mudança que envolveria não só a carreira do Rafa Moreira, mas todo o cenário musical dos próximos anos. Bem, voltando para Print na Briga, outro ponto que torna essa faixa genial e a mais importante para a gente entender o Rafa é que até o nome da música parece uma forma dele se posicionar contra o que estava rolando no rap da época, que eram as love songs. Imagina só, enquanto todo mundo estava fazendo música de amor e falando sobre se apaixonar, o cara lança uma música chamada Print na Briga, onde ele canta debochando de uma ex-namorada que não acreditou nele e celebra tudo que ele conseguiu depois de tudo que ele passou. Isso é no mínimo controverso. E bom, lembra quando eu disse que essa era a música mais importante do Rafa Moreira? Eu não estava exagerando. Essa música é a essência de quem é o Rafa Moreira. Ela tem todos os elementos marcantes que fizeram ele ser quem é. Rimas e frases icônicas, uma letra baseada em acontecimentos reais e bastante controversa. Não há como negar que a carreira do Rafa foi marcada por muita controvérsia. Apesar disso, sua música nunca foi afetada negativamente por causa disso. Pelo contrário, como tudo que é novo tende a não ser aceito de início, e esperando uma certa rejeição por parte do público, o Rafa usou isso a seu favor, fazendo com que a polêmica fosse parte da sua estratégia para atrair visibilidade, o que deu super certo. Quando eu digo que Rockstar é um dos maiores clássicos do rap BR, isso não deveria soar esquisito. Sem essa mixtape, a gente não teria nada do que houve no rap nos últimos anos. Rafa Moreira foi tão essencial pro rap quanto Racionais em 97, e não por coincidência, a capa de Rockstar é igual a de Sobrevivendo no Inferno. Os paralelos entre as duas obras não param por aí. Seja pela forma crua de tocar nos assuntos, seja pela influência que ambos exerceram, não dá pra negar que Rafa Moreira revolucionou o trap, como uma espécie de Moisés que abriu um novo caminho no mar de artistas e músicas que ninguém aguentava mais. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam. Já tinham escutado essa mixtape? Comenta aí que eu quero saber e deixa o like se você gostou desse vídeo. Eu sou o Farrell e vou ficando por aqui.